Estamos de volta com o Melhor e Mais Justo especial, retrospectiva de 2016. Desde que as ocupações pelos secundaristas começaram em São Paulo, lá em setembro de 2015, quando foi anunciada pelo governo Alckmin a reestruturação da rede escolar, o movimento cresceu. Infelizmente, a repressão também. O movimento teve conquistas pontuais e ainda mantém enormes desafios. No início de novembro, os estudantes emocionaram o país ao se posicionarem contra a medida provisória da reforma do ensino médio e contra a PEC 241, que tinha acabado de ser aprovada na Câmara Federal e, como PEC 55, estava aguardando o parecer no Senado. Primavera secundarista. É assim que vem sendo chamado o movimento estudantil que já ocupa mais de 1.000 escolas em 21 estados da União e no Distrito Federal. Nas ocupações, eles lutam por educação de qualidade, ocupam o que lhes pertence por direito, reinventam a forma de aprender e também de fazer política. São atacados, ameaçados e resistem, são presos e clamam por liberdade, são criticados e estabelecem canais de conversa, ensinam sobre a necessidade de dialogar. Estão dando uma verdadeira aula de política e de cidadania. São contra a reforma do ensino médio apresentada pelo governo Michel Temer e também contra a PEC 241, que, se aprovada no Senado e sancionada pelo presidente de plantão, congelará pelos próximos 20 anos, eu repito, 20 anos, o orçamento das áreas sociais, o que afetará diretamente a educação. O que os secundaristas já conquistaram e quais os desafios que eles têm pela frente? Como entender o movimento secundarista e o protagonismo político dos adolescentes nesse terrível momento político e econômico do país? Vou começar pelas damas. Conceição. Que pergunta difícil. Eu acho que tem que perguntar para os protagonistas, né? Eu até achei que eu ia ter aqui um menino ou uma menina da ocupação. Eles não puderam vir dessa vez, mas virão. Porque eu acho que é isso. Esses atores, eles são mesmo atores políticos, eles estão exigindo com uma clareza imensa, né? Voz e vez. Tem pautas muito claras, né? Desde São Paulo iniciou isso ano passado. Em São Paulo era contra o fechamento das escolas e eles fizeram... A coisa que mais me chamava a atenção é como que eles furaram o bloqueio de uma mídia de discurso único, né? E em São Paulo, particularmente, profundamente tucana, né? Não tinha nenhuma crítica e você ouvia o mesmo discurso em todos os veículos. E eles fizeram uma campanha incrível de esclarecimento pela rede, a ponto de empreender mesmo uma derrota política, porque a população começou a entender o que estava acontecendo. Inicialmente, contra o fechamento das escolas e depois em relação à CPI das merendas. Agora, com a MP, o que é fazer uma reforma no ensino médio? Acho que uma coisa precisa ficar clara. O ensino médio é, de fato, um momento do ciclo da educação básica que precisa de reforma e que não tem nenhuma cara definida. Não se sabe, né? Não se acertou ainda se quer formar para o trabalho, formar para a cidadania, uma educação mais humanista. Tal. Isso é dado, eles inclusive reconhecem isso. O que não se pode fazer? Uma reforma educacional por uma medida provisória. Então, eles têm uma clareza gigantesca que quem é que precisa falar sobre isso? Quem é que precisa discutir essa reforma? Professores, alunos, enfim, os mais interessados, não um governo sem nenhuma legitimidade, nem pelo voto, né? Um governo golpista que vai lá e põe uma medida provisória. E a segunda pauta, agora a gente precisa atualizar o nome da PEC, né? Ela chegou no Senado e mudou o número. Agora 55. É 55, né? Agora a gente está lutando contra a PEC da morte, a PEC 55, que era 241. Eu já ouvi até piada, viu, Conceição? Dizer assim, era a PEC 241, virou 55, mas no fundo, ela é PEC 171. 666.
Ou 171, Ou né, que é um 171, bando né? de picareta querendo tirar direitos garantidos constitucionalmente, né? Se isso realmente passar, e o pior de tudo, que com esse Congresso Nacional de picaretas é bem provável que passe, a gente vai retroceder à Constituição antes da Constituição de 1946. Essa já vinculava o orçamento, né, aos gastos com a educação. E o que se tem feito, né, não tem absolutamente nada neste governo que não seja para tirar direitos. E esses meninos têm uma força incrível, né, um modelo de luta e de organização impressionante. Eu fui em algumas ocupações o ano passado, nessas eu ainda não consegui, mas eu fiquei muito impressionada com o que se aprende ali. Eu acho que são lições de cidadania que os adultos ainda não construíram, e eles constroem nesse tempo muito curto. E no momento de uma certa confusão, de um certo abatimento das esquerdas, estão buscando rumo, projeto, articulação entre si, parece que o campo progressista, que consegue se organizar, estabelecer pauta e criar formas de luta inovadoras, inclusive, tem vindo da experiência estudantil, em sentido amplo, e, sobretudo, da experiência secundarista, né? Sim. Fernando, entra na conversa, queria também a tua avaliação como professor de políticas educacionais, que tem acompanhado, feito pesquisas nesse campo aí dos movimentos da garotada, dos secundaristas. Como é que você vê esse movimento e os desafios que eles têm pela frente? Eu acho o seguinte, por que essa pergunta ela tem sido feita, né? Por que é importante entender esses movimentos? Quer dizer, as pessoas simplesmente não enxergavam os estudantes como atores políticos, como sujeitos políticos. E porque as pessoas não enxergavam a escola como lugar de conhecimento, né? Escola estadual, escola pública, é um lugar feio, né? Um lugar onde as pessoas estão ali já fadadas ao lugar de não pensar e, portanto, de não se comportar como pessoas que entendem o que são seus direitos e que podem pautar formas de lutar por eles. Então, ninguém entendia a escola como esse lugar. Por isso que isso causou tanta surpresa, né? Quando a gente vê aquele ciclo de ocupações. Como assim? Os estudantes entendem? Os estudantes conhecem o ECA, conhecem a LDB, conhecem gestão escolar. Eles têm condição de pautar as próprias coisas, querem discutir currículo. Então, eu acho que isso é o que causa a surpresa, né? Porque da escola pública não se esperava nada. Nem que formasse pessoas capazes de pensar por si mesmos. Inclusive porque a mídia faz o desserviço no Brasil, a mídia corporativa, de desqualificar o ensino público, a educação básica, Sim. Né? O tempo todo, Sim. dizendo que a educação boa é a educação básica privada. Só muda isso quando a gente chega no campo universitário, que aí as universidades públicas são consideradas melhores do que as privadas, são as públicas e as confessionais, e as privadas estariam colocadas num segundo plano, inclusive muitas delas sequer a gente poderia chamar adequadamente de universidades, né? São supermercados de ensino superior. Mas na educação básica, a mídia, vocês assistem, costumam desqualificar de maneira absoluta a escola pública de educação básica. Então, se supõe que os estudantes da escola pública são estudantes com baixa capacidade de reflexão, com baixa capacidade de aprendizado, com baixo repertório letrado, né, dos conteúdos, das disciplinas e tal. E é isso que a gente está vendo exatamente o contrário, né? Eles dando lição na sociedade sobre conteúdos curriculares, sobre a sua situação, a situação da infraestrutura da sua escola, dos seus direitos de cidadania, direitos que estão na Constituição brasileira, Constituição que tem sido esquecida por parte do nosso judiciário, pela nossa classe política, sobretudo por aqueles que têm assumido o papel de produzir os retrocessos que a gente tem assistido. Quer dizer, os estudantes estão, de fato, nesse momento, à frente do movimento de resistência aos retrocessos que o Brasil está passando. Eu já queria colocar que os nossos internautas têm agradecer
a audiência de vocês, a participação de vocês. O professor da PUC São Paulo, Reginaldo Nácia, de Relações Internacionais, nosso companheiro, inclusive já esteve aqui conosco no Melhor e Mais Justo, não faz uma pergunta, mas manda uma frase inspiradora da Rosa de Luxemburgo, que ela diz assim, ele diz, abre aspas para Rosa de Luxemburgo, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Outra questão aqui, do Eduardo Afonso, fazer para o Fernando essa, os que são contra as ocupações falam que os alunos que estão ocupando as escolas estão ferindo o direito à educação de outros estudantes. Não seria essa reivindicação algo de um público bem maior do que poucos alunos? E mesmo que fossem poucos alunos, eles não teriam o direito de se manifestar perante uma medida que congela gastos na educação por 20 anos? Essa é uma discussão que eu já fiz no Facebook, né? Quando a gente publica os textos, as pessoas vêm com esse argumento, né? Mas e o direito? Aí um colega lá de Brasília disse o seguinte, é como reivindicar o direito individual para usar o elevador no Titanic, né? A gente está falando de direito individual e direito coletivo. Então, essas duas perspectivas, elas existem. Então, primeiro esse argumento, a Conceição falou da criminalização, né? Então tem esse argumento que é o argumento mais falacioso, quer dizer que o estudante está lá vadiando, evitando que o... Né, só está lá para não ter aula. Uhum. E a pergunta, a maneira óbvia de desconstruir esse argumento é qual é o sentido de comer mal, dormir mal, passar 15 dias fora de casa dentro da escola, né? Agora sofrer tortura. Para vadiar, né? Não é mais fácil ficar na rua, é mais fácil matar a aula. Então esse é o tipo de argumento que é muito fácil de ir, né? Porque a Constituição tem razão. Primeiro você tem o silenciamento, depois que o movimento ganha corpo, né? E aí o aparato repressivo do Estado ele não é mais suficiente, você tem 1000 escolas ocupadas, você não tem polícia para bater em 1000 vezes N estudantes que estão ocupando essas escolas. Se a gente pensar 100 estudantes por escola, são 100 mil estudantes ocupando. Absolutamente tem escolas que têm muito mais de 100 estudantes. Não há controle. Não há controle. Né? Mesmo com a ajuda da justiça, a gente até pode... precisamos falar mais detidamente sobre a questão da tortura. Sim, sim. Né? Mas mesmo com o apoio da justiça, não tem controle. Então aí é preciso passar para um segundo estágio, que é de criar um contrafluxo de opinião, né? Para criminalizar, chamar os estudantes de que estão ferindo o direito dos outros. Mas a pergunta é muito simples, quer dizer, quando a escola está lá vilipendiando o direito à educação, sem livro, sem laboratório, sem estrutura, sem professor, sem tudo isso, aonde estão as pessoas que clamam pelo direito individual, direito subjetivo à educação, lá consignado na Constituição Federal, no artigo 6º. Então, ali está consignado o direito subjetivo. Mas aonde é que estão essas pessoas? Aí, na hora que você tem um movimento de massa, em que não pode mais ser controlado, né, a menos por cooptação da opinião pública, aí, então, vem o clamor pelo direito individual a estar na escola. Fernando, nessa mesma direção, Adriano Cardoso, nessa direção, mas acrescentando um elemento, ele diz assim, sou educador e na última semana eu e os meus colegas discutimos a LDB, a Lei de Diretrizes e Base para a Educação, porque ela já apresenta algumas alterações que estão na medida provisória da reforma do ensino médio. Neste caso, qual o trâmite desta proposta? Ela não deveria ser aprovada primeiro para depois ocorrer alteração da LDB? Então, a medida provisória ela é uma medida provisória. Ela sai mais ou menos como o decreto. Ela é validada, né, pelo Legislativo. Esse é o processo dela. Então, mas as alterações já foram feitas. Né? Basicamente, a medida provisória 746, a reforma do ensino médio, ela propõe alterações na Lei 9394, a LDB. E aí, justamente naqueles artigos e parágrafos que se atêm ao ensino médio. Então, isso já foi feito. Agora espera-se a validação da MP. Então, uma MP pode ser barrada pelo Legislativo, por exemplo. Espera-se a validação dela, o que deve acontecer se com tudo... Com o tipo de congresso que a gente tem. Com o tipo de congresso que nós temos e o tipo de articulações que estão sendo feitas. Né? No entanto, já existe uma discussão de que está sendo feita uma negociação já do Legislativo com o governo federal de... Tem um em andamento, isso, né? de não passar a MP, de a MP ser
dela cair mesmo, dela ser revogada, e a reforma do ensino médio vir via um projeto de lei convencional, né, supostamente com uma aparência de legitimidade um pouco maior. Eles simples. estão usando força fascista, né? Porque virou, mexeu, a gente vê a meninada denunciando os nossos fascistas vintage do MBL e companhia, estão indo com alguns pais tentando invadir a escola, porque tem uma coisa que as pessoas não... Invadir, produzir violência e intimidar, Intimidar. Né? Para Tem tentar uma fazer coisa com que eles se amedrontem que eu e saiam. acho que a população precisa entender, né? Como se criminaliza muito, a gente parte de um lugar como se eles já soubessem. É muito legal vocês tentarem, quem tem algum tipo, quer ter uma opinião sobre isso, vai a uma escola ocupada, né? Você tem alguns momentos que eles deixam entrar o público externo e tal. Tem uma enorme segurança, os meninos são muito sabidos, eles sabem tudo que eles têm direito. Então, assim, tem aula pública, tem professores doando aula, eles têm tudo que eles gostariam de ter num currículo, né? Tem cada coisa sensacional que eles aprendem ao longo disso, mas tem um debate político muito interessante. Gente, quando a gente fala debate político, a gente está falando do campo dos direitos, a gente não está falando de partido político, né? Depois eu queria até discutir isso, porque tem todo um outro discurso, né? De criminalizar também os professores que vêm nesse pacote, porque é sempre um combo de misérias, né? Vem a lei da mordaça e o discurso da escola sem partido. Quem ouve, procurem na internet o discurso da Ana Júlia, uma menina de 16 anos. Ana Júlia Ribeiro. Do Paraná. Daí depois vocês me digam se essa menina não sabe o que ela está fazendo, né? Se ela não tem conhecimento da luta dela, se alguém fez a cabeça dela, porque é inacreditável como ela é querida, né? E como tem uma clareza daquilo. Então, primeiro entendam o que é uma ocupação, o que esses meninos fazem. Tem uma série de transformações aí. Menino cozinhando, né? Os papéis, inclusive, são testados ali, fazendo limpeza. Todo um esquema de segurança para quando vão dormir. Tem regras, eles estabelecem regras muito claras e seguem à risca isso. É muito impressionante a autogestão desses meninos. Então, é muito sério entender o que eles estão fazendo isso sem ajuda de adultos, sem partido político. Quando a gente lê um pouco sobre as ocupações, a gente vê inclusive um movimento de recusa dos estudantes das ocupações, das entidades representativas, inclusive dos movimentos secundaristas. Sim, sim. Justamente para que não haja nenhum tipo de distorção. Nós precisamos entender uma coisa, gente. Nós não conseguimos chegar, até hoje, ao piso, não estou falando de teto, ao piso necessário para a gente ter uma educação de qualidade. Em qualquer país que vocês veem um pouquinho melhor, que não tem o nível de analfabetismo que a gente tem, que tem pessoas mais escolarizadas, enfim, que a educação chegou naquilo que a gente acha que é razoável, se precisa de 10% do PIB. Nós chegamos com a Dilma num teto, né, de 6,2%, que foi raro. Para vocês terem ideia do que é isso, Fernando Henrique colocou 2% do PIB. O Lula conseguiu chegar até 4% e a Dilma 6,2%. Então, assim, a gente ainda precisa de 4 pontos para chegar no mínimo. E o que se quer agora é que, como é que, tirando recursos de uma área, aliás, todas as áreas sociais, educação e saúde, a gente vai ver que vai ser muito pesado. Muito pesado. Porque, assim, nós, em saúde, por exemplo, faz as contas. Nós estamos aumentando a média, né, de vida do brasileiro. E aí, o que acontece? Todo mundo que tem avós, que tem gente mais velha em casa, sabe que eles precisam de mais recursos médicos. Mais cuidados. Né? Claro. Mais cuidados. Agora, você imagina tirando recursos, porque é o que vai acontecer. Né? O que vem acontecendo nesses últimos, no período da democratização, desde que a Constituição foi aprovada, foi tentar manter, respeitar a Constituição, ter aumento real nessas áreas. Agora se pretende se der a inflação, sem pôr nenhum centavo a mais.
Só que a gente vai ter uma população mais velha, que não vai ter acesso a médico, e a gente está condenando, turma, quem ainda sequer nasceu. Queria que vocês pudessem fazer uma síntese. Se tivesse que dizer algo para os secundaristas, para a sociedade, nesse momento, o que vocês diriam? Como é que a gente aponta para alguma forma de futuro na condição do Brasil hoje? Ai, que difícil. Só faço pergunta difícil, você viu? É muito difícil, mas assim, primeiro vocês são inspiração. É uma enorme inspiração vê-los lutar assim. Acho que tem que continuar lutando, tem que ter clareza que vocês estão lutando por direitos, vocês estão lutando não só por vocês estão lutando pelas futuras gerações. Então, a gente está num estado de exceção. É possível que tenha derrotas, porque a gente tem um Congresso que não nos representa, a gente tem um judiciário que não nos protege, a gente tem um Estado como um todo que nos oprime, que quer fazer nós pagarmos uma conta que não é nossa. Mas não dá para desistir, porque o único caminho que a gente tem é o caminho da luta. Eu acho o seguinte, acho que eu sou professor universitário, mas eu não estou aqui para pautar os movimentos de estudantes. Pelo contrário, eles é que, na verdade, estão pautando a mim, né? Estão pautando a sociedade brasileira hoje, né? Então, a partir do momento que você tem um judiciário que ata as mãos dos professores, né? que são a maior parte da folha de pagamento do funcionalismo público, né? No estado de São Paulo, a gente está falando de 80% da folha, né? Então, você ata as mãos dos professores. Eles não têm condição de atar os estudantes. Então, os estudantes, de fato, são esse último bastião de resistência e de expressão de uma coisa que é, de fato, um clamor por direitos. A vontade de ter direitos, de ter educação, de ter saúde, de ter assistência social. Então, eu vejo, assim, que esses movimentos, de fato, são o movimento político mais importante que a gente tem vivido, movimento de massa, né? As esquerdas sempre têm essa discussão, né? Onde estão as massas, né? Não conseguimos mobilizar os movimentos de massa. Aí nós temos o movimento de massa. 1000 escolas ocupadas, isso é movimento de massa. É movimento disseminado, capilar, é gente por todo lugar, tem pauta local, tem pauta regional e nacional, tem clareza, tem articulação de discurso, sabe que narrativa está disputando. A gente está aqui do lado de fora disputando com os instrumentos que a gente tem, mas olhando para aquela juventude com muita esperança, na verdade, né? Eu acho que é isso que isso me causa. Quando a gente olha aquilo que eu comecei falando lá atrás, né? Quando a gente tem uma escola da qual a gente não espera nada, né? Um lugar triste, feio, gradeado, e a gente vê isso, esse movimento essa pulsação, né? Vida política, né? E vida inteligente, né? Vida cognitiva, vida política, vida artística, vida estética. Que lê a Constituição, que conhece o ECA, que sobe na tribuna para dar aula de política para deputado, né? Deputado que não compreende metáfora, né? Mãos sujas de sangue, e que explica a metáfora, porque não é bem compreendida no sentido, né? Gente que não entende conotação, né? Então, eu acho que isso mostra que a escola, na verdade, ela existe. Depois de alimentar a esperança, para terminar, um texto do jornalista da TVT, José Mombelli Júnior. Diante da percepção que o pior ainda estaria por vir, ele nos brindou com uma crônica que, embora indignada, chama a responsabilidade e a ação. Repentinamente nos descobrimos sem direito a Deus próprio, sem direito a escolher como expressar a sexualidade, sem poder construir na diferença. Por 12 anos, talvez um tanto acomodados, preferimos imaginar que entre nós só havia mentes e corações justos, honestos. Acreditamos que, junto com a redução das desigualdades, a solidariedade se espalharia, diminuindo preconceitos e ódios. Parte de nós acreditou até que alianças com inimigos de classe, com o tempo, os transformaria em adversários dispostos ao debate qualificado. No entanto, e meio aturdidos, redescobrimos uma nação oca. Será preciso começar de novo, porque sem isso, os gritos contra o golpe serão mudos. Sem isso,
não será possível aprender com os meninos e meninas que ocupam as escolas para construir o futuro. Sem isso, não vamos lembrar que nação é a gente que faz e que ela pode ser e será melhor e mais justa. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.